mais um Dunamis Hangout. Começamos no silêncio hoje, suspense. Na verdade é que eu coloquei... Eu tava me autoanalisando pros últimos Hangouts e eu quero pedir perdão, Rafa, porque muitas vezes eu te cortei. Cara. E aí aqui eu botei como meta, a Rafa sempre vai começar o Hangout. Uau, que honra, gente. Eu vou te seguir nesse momento, Rafa. Nossa, que honra. Então vamos lá. Seja bem-vinda a mais um Hangout. Eu ia falar, vamos ver quanto Calma, tempo só no isso vai durar. comecinho também, né? Durou pouco, durou menos que brincadeira. Você tá feliz, Tô Rafa? muito feliz. Também tô muito animada feliz. com essa convidada de hoje. Vocês já sabem, né? Vocês já estão vendo aí. Com certeza até você talvez chegou aqui por conta dela. Você Exato. nunca veio aqui. Então seja bem-vindo a mais um Dunamis. Exato. Seu primeiro E Dunamis hoje Hangout, estamos você que com nunca veio. uma pessoa profissional da área. Profissional, é. A gente às vezes fala um pouquinho dessa área. Já tivemos a Zoe também que falou bastante. Não, mas eu tô nem falando de psicologia, que também mas eu tô dizendo o seguinte: do mundo dos podcasts, É verdade. it's the number one. Number A one, número um. gente. Tipo assim, às vezes você quer chamar um jogador de futebol, é difícil chamar o Pelé, né? Não tem mais como, inclusive, teria que chamar agora o Messi. Mas a gente tá aqui com the number one do podcast, cara. Do Brasil, vocês têm noção? Nossa, sinistro. Então, sem mais Gente, piadinhas e delongas, Alana Alana Nijá. Bem-vinda, Alana. Gente. Bem-vinda. Muito feliz de estar aqui com vocês e tô super feliz da gente poder estar conversando coisas que nem sempre no meu podcast eu posso trazer, né? Verdade. E eu também não tô lá sendo entrevistada, mas embora eu conte um pouquinho da minha vida e tal, acho que isso aqui vai ser um ambiente de algumas pessoas conhecerem um outro lado que eu não falo tanto lá, mas tô Amei, bem muito bom. feliz. Então vamos aproveitar que a gente pode fazer isso e conta quem é a Alana, da onde veio. A gente tem aqui as nossas perguntinhas aqui também, mas se apresente, fique à vontade. Alana, você é da família, você sabe. Eu sou. Tô me sentindo em família. Mas, gente, tô muito feliz de estar aqui com vocês de verdade. Bom, eu sou a Alana, eu sou mãe do Benjamin, né? Ele tem 1 aninho. Eu sou esposa do Israel, que é um dos líderes, né, aqui do Dunamis também. Sou psicóloga. Enfim, eu tenho uma paixão por falar de saúde mental. Desde antes de começar a faculdade, já era algo que eu sentia muito, Deus sempre me direcionando para isso. E durante muito tempo foi até meio que uma crise, assim, de como que eu conciliaria isso com a minha vida cristã, né? Então, além dessas coisas que eu falei, eu também sou cristã, desde novinha, desde os meus 11 anos de idade. Então, eu cresci muito dentro desse contexto, embora... Na verdade, dividida entre 2 mundos, assim. Meus pais são separados e meu pai se converteu depois que eles se separaram. Meu pai se converteu quando eu tinha uns 6, 7 anos. E a minha mãe não é cristã, enfim. Só que eu morava com a minha mãe e com o meu padrasto, que é ateu. E eu ia de 15 em 15 dias, ou até às vezes menos vezes, com o meu pai. Passar final de semana só. E eram nesses finais de semana que eu ia na igreja com ele. Então, assim, nessas idas esporádicas, desde quando eu tinha uns 10, 11 anos, foi que eu comecei a conhecer Jesus e comecei a ouvir a palavra e tal. Só que, assim, era muito novinha, né? Então, eu sentia muito a verdade em tudo aquilo. Eu sentia muito a presença de Deus. Eu comecei a ter realmente um relacionamento com Deus, assim, muito nova. Mas era muito difícil na minha cabeça conseguir lidar com o fato de que quando eu voltava para minha casa, na segunda-feira, não existia nada daquilo. Não existia. E, na verdade, sim, o meu padrasto, ele é um ateu daqueles que quer convencer todo mundo que Deus não existe. Não é uma pessoa... É a religião dele. Ele não fica de boa. Tipo, sou ateu. Não. E foi um grande problema, assim. Quando eu comecei, ganhei minha Bíblia. Aí eles viam que eu tava lendo a Bíblia e tal. Aí, quando eles começaram a ver que o negócio tava meio sério... Aí começou aquela coisa de chamar pra conversar, pra dizer que tava fazendo uma lavagem cerebral. E aí, eu não tinha maturidade nenhuma, né? Com 11 anos pra dizer. E aí, com 11 anos, eu quis me batizar. E aí, começou... E mesmo assim, você foi? Eu fui. É muito louco, que eu não tenho uma personalidade muito, assim, rebelde, muito... Eu sempre fui mais boazinha. Assim, a única área da minha vida que eu confrontei a minha família, principalmente minha mãe e tal, foi na área da minha fé e depois no casamento. Eu casei muito nova, né? Sim, que essa tem a ver história com a minha muito fé boa também. Então minha adolescência foi meio conturbada, mais por essas questões de me questionar muito. Então, às vezes, quando eu ficava meio tentada para as coisas, assim, do mundo, eu eu acho que realmente deram uma lavagem cerebral, acho que esse negócio, acho que não precisa ser tudo isso. Eu nunca consegui muito ir para um lado de que Deus não existe, mas eu ia para um lado de que, eu acho que isso é meio exagerado. São muitas regras. Meu pai, viveu, curtiu a vida inteira dele, agora ele quer impor tudo isso. Mas teve uma coisa muito, assim, muito forte que aconteceu quando eu tinha 14 anos,
eu fui no primeiro retiro, assim. E foi uma coisa que me marcou muito, que foi a primeira vez que me falaram alguma coisa sobre família. Olha. Então, assim, a minha mãe é uma mulher que tem vários valores. Ela, assim, não sempre foi muito protetora. Eu não cresci, tipo, podendo fazer tudo que eu queria. Mas não tinha, até por ela, né, também não ser cristã, não tinha muitos valores em relação a, olha, família. Um dia você vai casar, você vai ter sua família. Você tem que, né, tem que tomar cuidado pra, tipo, não ter... Não corromper isso antes de chegar esse momento. Então, quando eu fui nesse retiro, eu ouvi pela primeira vez, foi algo que entrou no meu coração, assim, com 14 anos. Eu falei, cara, já tinha dado uns beijos na boca, assim, já tinha meio que, às vezes... Absurdo, porque eu não conseguia, eu não tinha muitos amigos na igreja. Como eu só ia de vez em quando, a minha vida era meio que dois mundos mesmo. Sim, era final de semana, uma vez no mês ou duas, ia na igreja, acreditava, mas voltava e não existia aquilo. Loucura. É. Não, deve... na cabeça da criança, né? Do adolescente. Não tem como se manter firme sem isso. Não, e principalmente se na tua igreja local não tem um ministério bom ou estruturado para adolescente. É, Às vezes tem mais, né, aquilo que te chama de uma creche para adolescente. Exato. Que é uma programaçãozinha para falar que tem, mas talvez não estuda, não Discipulado, entende, né? adolescente Não não discipula. acompanha. Então, é normal. Meu pai era do Bola de Neve. Então, inclusive, ele é pastor do Bola lá do Sul e tal. Então, assim, até tinha um ministério muito legal. Mas eu ia muito pouco. Então, a pessoa me convidava, mas quando eu tava com a minha mãe, era muito difícil de eu ir. Às vezes ela não deixava. Então, era meio complexo. Mas com 14 anos, quando eu fui nesse retiro, e tipo, eu falei, cara, é isso. Eu ouvi pela primeira vez o plano de Deus pra família. Eu ouvi a primeira vez, tipo, Deus tem uma pessoa pra você. E nunca tinha ouvido isso. E aquilo fez muito sentido. Tanto meu caderninho lá desse retiro, que era aquela primeira vez que a gente bota a oração, que, tipo, a pessoa que a gente quer. E como Faz que a a gente listinha. faz a lista. A cartinha da lista do namoro. Eu tenho até hoje esse caderno. Cara. É. Mas aí, como você conheceu, então, Tinha Israel? lá, Porque a história é muito Faria boa. Limer. Faria... Então, Elaine. aí assim, só um parâmetro. Depois desses 14 anos, aí foi tipo assim, eu entendi, eu preciso lutar pra isso um dia acontecer. Um dia eu ter uma família. E por eu ter vindo de uma família de pais separados, e foi muito traumático, eu tinha 5 anos, foi uma coisa muito difícil. Então, assim, naquele momento eu entendi, cara, se eu conseguir fazer isso aqui acontecer, tipo, eu fazer, né? Mas se eu conseguir chegar nesse lugar, eu consigo fazer algo diferente do que a minha família. Não que fosse ruim, a minha mãe casou com meu padrasto, ele tinha essa questão, mas ele foi uma pessoa muito legal, né? Contribuiu muito, mas era aquela coisa, eu não tinha meus pais unidos, isso trouxe várias consequências psicológicas e enfim. Então, assim, dos 14 anos em diante, eu conheci Israel com 17, então não foi tanto tempo, mas nesses anos, que são os anos que a gente tem mais tentações e as coisas acontecem e tal. Então, nesse ano eu lutava muito, às vezes eu dava uma vacilada, mas quando eu tava, tipo, às vezes ficava afim de alguém e tal, mas eu tinha um negócio seguinte, eu não posso namorar ninguém que não Tem seja que ser cristão. quem vou casar. Porque se eu namorar, eu sei que eu não vou conseguir... Tipo assim, eu vou acabar fazendo o que todo mundo faz. E eu não vou casar com de repente, eu vou errar todo o meu futuro por causa disso. Uau, você tem essa consciência. Hein? Foi muito forte aquilo pra mim. Então, assim, eu às vezes dava uma vacilada, eu falava, não posso, eu não posso, eu não posso. E aí, com 17 anos, eu conheci o Israel. E como foi esse encontro? Então, a gente se conheceu na faculdade, uma célula do Bola de Neve dentro da faculdade. Legal. Eu estudava ainda engenharia. Eu fiz 3 semestres de engenharia antes de ir pra Imagina, psicologia. engenharia na prática. Ia Podcast. ser outro podcast. Gente, vocês pegam aqui a varial 33, faz um cálculo aqui. Não ia dar No certo. outro universo, no É um universo multiverso da paralelo. Lana, É. tem Ela o engenharia na Cara, às vezes eu prática. fico pensando nesse universo paralelo. Tipo, se eu tivesse namorado outra pessoa, se eu tivesse continuado... Porque eu saí de engenharia pra psicologia foi muito através do Israel também. Ele então a falou minha vida isso pra mim. mudou. Você teria nesse casado encontro nesse com ele. universo com Jacó. Cara, já pensou? Olha essa piada crente que eu fiz aqui agora. Desculpa, Meu Ana, Deus. continua. Por que é? Porque você, então, tava em engenharia e daí... Tava em engenharia. Essa época que eu entrei na faculdade, eu tava tipo, cara, ou agora eu encontro amigos cristãos e eu consigo viver isso. porque a faculdade é e muito eu, tipo, aquele bato o pé momento. com a minha família e falo, é isso e pronto, porque eu ainda era muito. Eles Você viam entrou muito nova, com 17. Eu entrei com 16 anos. É que eu faço aniversário em abril, né? Então a faculdade começou em março, com 16, abril fazia 17. Como você terminou Nossa. a escola? É É um gênio, né, uma gente? Prodígio aqui. É que eu entrei com 5 anos na primeira série. Na época, acho que minha mãe acabou, tipo, eu já era alfabetizada, falou vai. pra eu entrar. E quando eu fui pra engenharia, eu falei, agora ou nunca. Aí fui, tinha amigos, daí eu estava nessa célula. Teve um parênteses aí nesse meio que eu decidi, aí no meio do primeiro ano de faculdade, eu decidi que eu não ia mais ser crente. Tipo assim, eu falei,
cansei. Vou desviar, mas agora eu vou desviar pra valer. Eu vou namorar alguém e eu cansei. Quero curtir a vida. Quero curtir a vida, Aí foi uma época que eu fui pra Londres, eu fiquei um mês lá. E aí, tipo, eu fiquei na casa de um tio que era super ateu. Aí eu decidi que eu ia namorar um cara lá, que eu ia voltar, eu ia namorar ele. E, tipo, ia ser isso. É uma história bem doida, mas basicamente Deus não deixou isso acontecer. Eu fui obrigada a ir na igreja com meu pai. E aí, quando eu fui, aí eu recebi uma palavra de Deus, tipo... Seu inclusive pai tava lá também? Então, ele tinha se mudado pra Joinville, uma cidade em Santa Catarina. E esse pastor lá não me conhecia. E aí eu fui visitar meu pai. E eu até falei, pai, eu não quero ir na igreja, eu tô num outro momento. E pai, não, você tem que ir, pelo menos o pastor te conhecer e tal. Aí, não dá, né? Fui. Aí cheguei lá e aí eu recebi uma palavra que mudou tudo. Tipo, inclusive ele falou, quando Deus quer fazer uma coisa, ele faz, né? Nessa palavra ele falou que tinha tido uma visão e tal, e viu que eu tava prestes a namorar uma pessoa e que eu tinha decidido que eu ia desistir e tal, mas que Deus tava me dando aquela experiência pra eu saber que era pra eu esperar mais um pouco, porque eu tava prestes a conhecer a pessoa que ele tinha pra mim. Uau! E eu nunca a famosa palavra de conhecimento, né, cara? Incrível. E eu nunca tinha... Eu tinha recebido, assim, uma outra palavra, mas muito geralzona, nunca uma coisa assim, tipo... Cara, eu tava real com aquilo acontecendo e ainda falou que via, tipo, a minha vida inteira dividida entre esses dois mundos e tal. Aí eu chorei, falei, tá bom, Deus. Aí terminei com o cara, falei, não vai acontecer, esquece, você não me conhece e tal. Isso foi 13 de setembro de 2012, exatamente um mês depois. Eu vou na célula da faculdade e lá tá Israel. Dia 13, hoje é dia 13 Então também, eu digo aqui pra vocês, pegando um disclaimer. Frequentem Dunamis Pockets. Exato. O pessoal do Dunamis Pockets namorem entre si. Perfeito. Eu conheci a minha esposa também num Dunamis Pockets, olha só. O meu noivo da Rafa era do Dunamis Pockets. Líder É um Dunamis Pockets momento muito também. fértil, Então, assim, tem gente, que tá lá. tá certo, tem que frequentar o Tem grupo que cristão na frequentar. faculdade, sim. Verdade. E aí foi. Aí Israel chegou lá e nesse tempo ele também tava tendo lá, tipo, quase também tomou uma decisão errada, tipo, um mês antes. Então Deus fez uma intervenção sobrenatural nos dois, assim, pra tipo, calma, não tome essa decisão, vocês vão se conhecer daqui a pouco. Foi muito louco, assim. E a gente se conheceu e 9 meses depois a gente tava casado. Não. Essa história é o Prime. Rápido, eu amo. No dia que a gente se conheceu. Até porque ele recebeu uma palavra no dia, alguma coisa assim, que ele ia conhecer uma menina 2 loira, do semanas olho antes. azul, alguma coisa assim. Deu o checklist todo lá, coisas até pessoais, íntimas e tal. Ele recebeu essa palavra. Aí quando a gente se conheceu nesse dia nessa célula, e aí a gente começou a conversar. Ele, como ele tinha recebido essa palavra, ele tava muito, tipo, eu sei que é ela. Intencional. Mas é pra ser palavra mesmo. E aí a gente tava se conhecendo e tal. Eu via que ele tava muito decidido, tipo assim, passou 2 semanas, ele tava falando de casamento já. Eu falei, calma. Eu Israel também Eu tenho intenso. 17 anos, eu nunca tinha namorado ninguém. A minha família, né, que eu morava, não era cristã. Eu tava começando a faculdade. Na minha cabeça, assim, minha mãe super feminista me criou o seguinte: você vai fazer faculdade, você vai se formar, vai ter tua independência, depois você vai casar. E aí ele veio pra sacudir minha vida inteira. Começou. Desconstruiu muita coisa. Começou que no dia que a gente se conheceu, ele falou: que curso você faz? Eu faço engenharia. Ele falou: engenharia? Não tem nada a ver com você, eu acho que você vai mudar de faculdade. Nossa, é muito Israel. Eu falei... Não, faz assim. Faz o seguinte. Sai do teu curso. Já vamos matricular você aqui. É muita isso. cara deles. E eu falei, cara, você nem me conhece, eu vou super bem, eu tiro 10 em cálculo. Eu não vou sair. E ele falou, não, a gente vai orar sobre isso, Deus vai... Aí foi, aí realmente a gente orou, aí eu comecei uma crise daquele dia. Eu falei, nossa, eu realmente não quero fazer isso pro resto da minha vida, não é isso que acho que Deus tem pra mim, porque eu não tinha orado também quando eu fui escolher isso. E aí a gente começou nesse processo, Israel, vocês conhecem, um cara super intenso, ele fez jejuns e fez tudo, e ele falava, não, Deus vai dar a data do casamento. Eu sou uma pessoa mais racional, assim. Claro, eu estou super aberta a intervenções de Deus, mas naquela época eu não sabia muito que... Como assim, eu vai orar e Deus vai dar uma data? Eu achava ele meio louco, mas aquela loucura me atraía. Tem a história das confirmações, né? Foram 7 confirmações, como é que foi? Ele pediu várias confirmações, uma coisa mais louca que a outra. Até ficava meio chateada. Eu falava assim, cara, você não sabe ainda se quer casar comigo? Tipo, tá marcado o casamento. 12 anjos já falaram com você, 12. cara. Não, eram umas coisas muito doidas. Mas foi muito bom, assim, porque me esticou muito na minha fé. Então, a gente teve que... Quando ele falou, cara, olha, recebi essa palavra, tal, vamos orar, vamos deixar Deus escolher. Não tem porque a gente esperar... Primeiro, não vai esperar 5 anos de faculdade. A gente vai... Então, vamos deixar Deus escolher o tempo da gente casar. Ele já trabalhava, a gente tinha condições financeiras de fazer isso. E aí, quando a gente foi orar...
Ele tava até no monte nessa época, tipo, Deus deu a data do nosso casamento. No mesmo dia eu tive um sonho com essa mesma data. A gente casou numa segunda-feira. Crazy, não sei. A gente falou, se é pra obedecer, vamos obedecer direitinho. God's way. E aí e era uma data super perto. E aí imagina a crise, tipo, com a minha família. Aí a gente chorou muito. Foi um namoro muito, assim, não que a gente seja santo, né? Claro que a gente tem as nossas lutas, mas a gente foi muito assim, a gente sabe que isso é um propósito de Deus. Deus tem uma pressa que a gente foi entender depois. E a gente teve que lidar com toda a minha família que achava que eu tava casando por interesse, que achava que eu tava grávida, que achava que... Enfim, foi um momento bem difícil, assim. E pra mim, tendo essa personalidade mais, tipo... Não querer desagradar a minha família. Então, eu tive que ser muito firme. E aí, foi isso. Eu casei, mudei de faculdade. Minha vida mudou completamente. Eu nunca tinha tido nenhuma experiência, tipo, de liderança em igreja. Eu já saí... Ele era filho de pastor, meus sogros pastores. Já casei, já fui líder de jovens junto com ele. Você foi pastora, né? Pois é. Aí, ó. Sim. É muito doido, né? Muita gente não sabe, mas a gente aí foi líder um tempo de jovens, aí um tempo a gente foi ungido pastores e a gente ajudou a pastorear a igreja junto com os meus sogros e tal. E essa transição para psicologia? Você falou que estava lá, porque você sai da engenharia já sabendo que era psicologia? Sim. Já sabendo, então. Eu saí já com isso. Como é que foi esse entendimento? Eu comecei foi um processo assim, de conhecer as coisas que eu tinha de habilidade, de interesses, também de orar, entender o que Deus tinha pra minha vida e tal. E aí que é nítido que deu certo, né? Exato. Eu falo, cara, acertou. Esse universo paralelo ia ser uma vida muito boring. Não sei o que tá fazendo lá, fazia engenharia de alimentos. Quando eu visitei a indústria, o engenheiro com aquela bota de açougueiro, assim... No meio da indústria lá de queijo, eu falei, cara... Tem que gostar, né? Vocês já imaginaram? Não, você não. Não tinha muito a ver. Eu nem... Enfim... Aí eu entendi, fiquei até assim, tipo, talvez eu fazer nutrição, odonto, medicina, mas aí eu tinha esse interesse por saúde mental, falei, vou fazer psicologia. Só que durante a faculdade, é uma faculdade que muita gente tem medo de fazer, né? Como cristão, muita gente se desvia. Não só a faculdade de psicologia, mas acredito que o ambiente da faculdade, se você não tem uma fé muito consolidada, uma cosmovisão muito firme, você vai ser influenciada por outras visões de mundo, mas ainda vai ser testada a tua Vai ser testada. E na psicologia tem muita coisa ali com a filosofia, com a antropologia, com a sociologia. Então, acaba que você estuda mais essas questões e pode gerar muita confusão. Mas como eu já estava num momento da minha vida, assim, embora muito nova, mas estava mais madura, meio que eu falei, cara, eu só quero fazer essa faculdade para poder, daqui a pouco, me formar, sair daqui. Eu era super envolvida também lá na célula que a gente tinha, então... E também o marido casou, né? Tava casada, aí o homem da casa momento. também, ele dá uma guiada, né? Isso era um outro momento, assim. É. Mas eu entendo as pessoas que têm esse receio. Mas a escolha foi isso, assim. Foi muito baseado nesse momento de entender o que Deus tinha pra minha vida e o que eu queria fazer. Mas eu tive muita crise em relação a como que eu vou conciliar isso com a igreja. Porque como eu tava nesse papel de liderança... Sim. E aí as pessoas me procuravam para aconselhamento. E também porque aí eu era psicóloga, depois, né, ou estudante de psicologia. Então, eu meio que não sabia quais eram os limites dessas coisas. E eu até achava no início que eu ia, tipo, servir só na igreja, assim. Que eu não conseguia ver como que eu faria o que eu faço hoje. Conexão. Não conseguia. Uau. Mas é recente também, eu vejo, Alana. Eu tô cursando teologia agora. E a última matéria que eu fiz foi justamente Introdução à Psicologia. Legal. E bem provavelmente, antigamente, não devia ter essa matéria dentro do curso de teologia. E a matéria toda, estudando lá, vai vendo que fala-se muito disso. Que cada vez mais os pastores, líderes têm entendido aonde essas duas matérias elas se convergem e elas podem ser usadas a favor do reino. Então é totalmente isso, como um pastor no... Tanto que esse semestre eu tenho tanto aconselhamento pastoral. E aí você vê como são muito parecidas. Tem muita enfim, os pensamentos e como você pode usar isso, trazer o Espírito Santo junto, né? A Zoe falando disso. Dá pra se conectar. É uma coisa recente que a gente tá entendendo. E assim, eu lembro quando eu tava na faculdade, de algumas pessoas até na igreja, pastores falarem, por que você tá fazendo psicologia? Né? Você tá aqui, Jesus é suficiente e tal. Então eu ficava muito nessa crise, assim, será que eu tô fazendo um negócio vão aqui, um negócio que não vai ser útil pra nada? Tô aqui estudando para nada. E exatamente, eu acho que essa conscientização da importância da saúde mental, a crise de saúde mental que a gente vive nessa era. Então é impossível que a gente, como igreja, a gente não olhe para isso.
mas tem seus limites e claro que, enfim, quem tá na igreja tem um foco, quem tá na profissão da psicologia tem outro, e tem a galera que pode usar dos dois, tipo a Zoe tá meio que num campo livre ali, né? Ela pode fazer essas duas coisas. Justamente assim, como a gente acredita que nós somos corpo, alma e espírito, do mesmo jeito que o corpo, Jesus pode curar a tua doença, mas você também pode ir num médico. Perfeito. Tem a alma, onde Jesus pode curar a tua depressão, que é uma doença ali da alma, da mental, saúde mental, como você falou, mas você também pode ir num profissional da saúde desse lugar. Exato. Entendeu? Então, é no mesmo campo. Eu sempre falo isso. E o que me ajudou muito a entender mais ainda foi me aproximar da neurociência, me aproximar mais da biologia desses transtornos, porque é uma coisa que eu tô no mestrado agora, até estudando muito sobre isso. Irado. Porque quando a gente entende que tem questões biológicas, alterações cerebrais, alterações neuroquímicas dos transtornos, aí você entende que é muito semelhante a uma doença física. Tem coisas que são mais de um campo das ideias, das emoções, que a gente não consegue palpar, e é onde até a espiritualidade pode entrar, mas tem coisas que são físicas. Por isso que às vezes a gente precisa de um remédio e vai te ajudar, entende? Então... Total. Eu lembro que a primeira vez que eu vi essa questão e de entender um pouco sobre essa, não sei se é uma neurociência, psicologia, enfim, mas tem um professor meu que ele entrava na sala e falava assim: abre a janela porque tem que entrar luz, que senão vocês ficam tristes. Aí tipo, porque a luz, ela vai, estimula em você um negócio chamado serotonina, o seu cérebro traz uma felicidade, por isso que pessoas depressivas ficam muito no escuro e tal. E eu lembro e falei, nossa, caramba, não é só um sentimento. Exatamente. Não é só uma coisa que eu sinto, mas é realmente algo que tem algo no meu cérebro físico que também tá a nossa isso. mente e o nosso corpo, eles estão muito interligados. Ontem eu estava gravando até um podcast que vai no ar aí nesse próximo mês sobre a importância do sono. Então, tem coisas que as pessoas subestimam muito, que são coisas básicas, né? Dormir bem, se alimentar bem, fazer exercício físico. Isso tem um impacto gigantesco na nossa saúde mental, na nossa qualidade de vida. Então, se você não dormir bem, se você se alimentar mal e você não praticar atividade física, não tem como você querer ter a tua cabeça tá boa. Não vai sofrer influência disso. Se você não dorme bem, você tem dificuldade de concentração, você tem dificuldade de memória, você tem dificuldade até de regulação emocional. Nossa. Quem nunca dormiu péssimo e ficou super irritado, super estressado, descontou nas pessoas porque não estava dormindo bem. Então, tem muita coisa que dá pra gente usar, assim, entender a utilidade da psicologia sem se misturar com a fé, que são coisas do nosso corpo, da nossa mente, de coisas que são muito... Não precisa espiritualizar tudo. Não precisa, exato. Mas você acha que tem algum lugar, algum ponto aí que talvez fique... que não seja saudável? Tipo, você misturar a psicologia com a fé? Ou você acha que tem? Ah, tem. Eu acho que tem o lugar de cada coisa, sabe? Eu, como psicóloga, e muita gente também sabe que eu sou cristã, eu já ouvi muita coisa, assim. Eu, por exemplo, como cristã, atendia basicamente cristãos na minha clínica. Algumas pessoas que não eram, mas muitas que eram. E que vinham, por exemplo, de uma outra experiência com uma outra psicóloga. Tem dos dois lados, né? Tem psicólogas, às vezes, que não são cristãs, não compartilham da mesma fé que o paciente. E elas questionam, julgam ou induzem para fora da fé e dos valores. Tem muitos casos disso. Mas também tem os casos da psicóloga que espiritualiza as coisas na sessão. Que entrega uma palavra na sessão, ou que fala, olha, você tem que... vamos orar sobre isso. Então, tem pessoas que não respeitam esses limites desses lugares. É diferente se você vai num aconselhamento pastoral e a pessoa pode se utilizar de ferramentas da psicologia e da Bíblia, e é um lugar para isso. Agora, se a pessoa vem para mim num setting terapêutico, que foi uma coisa que eu aprendi com o tempo, eu preciso entender o meu limite aqui. Eu não tenho como misturar. Às vezes eu tô ouvindo a pessoa e falo, cara, tem coisa aí que é espiritual, posso até falar para ela, olha, eu consigo te ajudar até aqui. Daqui para frente você precisa. Eu já atendi uma pessoa até que ela tinha uma fé diferente da minha, tinha uma outra religião, mas eu consegui atender ela e ajudar naquilo que competia a minha prática. Mas ela, por exemplo, ela acreditava em outras vidas. E ela, às vezes, queria trazer coisas para a sessão disso. Eu falava, olha, outra vida a minha sente... porque eu acho que isso aqui é o impacto do que eu vivi na outra vida. Eu falei, olha, eu não vou entrar no mérito de que se isso existe ou não, isso é uma crença sua, mas o meu trabalho só consegue te ajudar nessa vida. Eu não tenho ferramenta para trabalhar outra vida, outra realidade. E aí, então é um exemplo assim, a espiritualidade. Continuar com ela? Sim. A espiritualidade e a religião não são... Aliás, a espiritualidade, a religiosidade e a psicologia, a ciência psicológica não são... elas não se...
Não é uma coisa contra a outra. Elas podem caminhar porque a espiritualidade, a religiosidade é uma esfera da vida da pessoa. Eu vejo também, tem tudo também a ver, né, Alana, dos pontos de vista. Ou seja, como você vai enxergar certas matérias, certas ciências. A ótica, né? Isso. Então, do mesmo jeito que você pode pegar uma ciência mais humana, onde a gente está falando, e você enxergar ela ideologicamente para um lado, Sim. você pode enxergar ela ideologicamente para um outro. Sim. Então, acho que são nesses lugares onde elas fazem sentido, mas onde também uma coisa pode acabar fazendo lados opostos. Então, é tudo a maneira que você enxerga. E existe uma dificuldade hoje porque, assim, por exemplo, um cristão, cara, a gente sempre fala, cara, por que você não procura um psicólogo, vai fazer uma análise e tudo mais? E aí existe uma dificuldade, porque às vezes seria bom ele encontrar um psicólogo que pelo menos enxerga ou entende a fé dele. E que não vai... Não é nem que vai ser uma psicologia cristã, não. Mas Isso. porque eu sei que você é cristão, porque eu também sei, então eu entendo a maneira que você pensa, Isso. eu posso te ajudar a tratar. É uma polêmica. Eu já respondi uma empatia e até uma compreensão melhor. Por exemplo, assim, até tava vendo This Is Us esses dias, vocês já viram. E aí tem muito com... o Randall. É uma série muito boa. Eu recomendo que assistam. O Randall ele é um cara negro e ele, em determinado momento, decide procurar terapia. E ele, por querer trabalhar questões que tinham a ver com a história de vida dele, ele era adotado, e questões da próprio preconceito que ele já tinha passado, ele preferiu buscar um terapeuta que fosse negro também. E aí, assim, tem problema? Não. Uma pessoa branca não ia poder ajudar ele? Talvez ajudaria. Mas uma pessoa que passou pelas mesmas coisas e que consegue entender aquilo, consegue ajudar e ter uma empatia, uma compreensão muito melhor. Do que eu, que talvez ela vai falar, eu vou tentar ajudar, eu posso ler sobre aquilo, mas eu não vivi. Então, é a mesma coisa que eu já ouvi, não pode falar isso, que a pessoa tem que procurar um psicólogo cristão. Mas, cara, o psicólogo cristão, de fato, vai conseguir entender a realidade. Não é que ele vai te dar conselhos, ou ele vai dizer coisas sobre a tua fé, vai te respeitar ali no teu livre-arbítrio, até se você não quiser seguir aquilo, mas ele entende o contexto. Não, e até o que é cristão não vai querer te converter. Exato. Ele vai te respeitar. Até porque tem gente que foi machucado dentro do ministério, dentro da igreja, da terapia também. Dentro da terapia, em vários lugares. E às vezes você vai trazer isso para uma pessoa que não é cristã, ela nem tem como você foi machucado na igreja. Porque é todo mundo a igreja é feita de pessoas. Então, no fim, existe... Exato. E hoje em dia, é assim, porque é impossível ter um psicólogo completamente neutro. As pessoas falam, esse psicólogo tem que ser neutro. Ele não vai ser. Ele é uma pessoa... Não existe nenhuma profissão, nada que você não existe neutro. Eu vou atender um paciente, por mais que eu tente... Eu tenho que identificar os momentos em que o meu juízo de valor, as minhas crenças estão interferindo. Mas eu vou fazer alguma projeção, eu vou fazer julgamentos. Então, se é uma psicóloga feminista, ela tem uma visão de mundo e, por mais sutil que ela tente ser, ela vai ter uma ótica sobre aquilo. Então, se eu não sou e eu não quero ter um risco de ter uma influência... Eu não tenho problema. Eu quiser buscar uma psicóloga que não seja, eu tenho essa liberdade. Isso entra até também, né, Alana, em todas as ramificações e métodos dentro da psicologia. É igual se for pensar, se você for aconselhado hoje por um pastor que é calvinista, ele vai te aconselhar de uma maneira. Um pastor arminiano vai te aconselhar de uma mesma maneira. Do mesmo jeito, se a técnica for TCC, é uma coisa, a psicanálise é outra. Perfeito. Eu, na verdade, fiz esse gancho porque eu quero saber a diferença. Nossa, mas perfeito, é isso. Eu vejo muito isso. A psicologia, tem essas denominações mesmo. Por isso é muito difícil. A igreja do TCC, a igreja da psicanálise. Cara, as pessoas levam, quase isso. Inclusive, eu guio muito a minha... Você ataques por causa disso? Sim. É porque assim, tem uma linha muito recente, né? Que tenta trazer a prática da psicologia baseada em evidências, aproximando ela mais das ciências da saúde do que das ciências filosóficas. Então, por exemplo, quando eu me ficar mais exato do que porque se a gente vê a medicina, por exemplo, quando você vai buscar um médico, você quer um médico que ele trabalhe com evidências científicas. É uma pessoa que estudou para tratar aquele câncer, aquela coisa. Não uma pessoa que estudou uma filosofia e ela vai te conversar uma coisa que não foi testada. Você quer alguém que vai te ajudar. Então, na terapia, a história da psicologia mesmo se construiu assim, de ter essas teorias que antigamente era muito assim, o Freud ele pensa assim, eu me identifiquei com o pensamento dele, então eu trabalho nessa linha de pensamento com meus pacientes. Mais recente a gente vê que, né, nessas últimas décadas tem muitas pesquisas tentando realmente ver, isso funciona? Que evidências a gente tem de que essa linha terapêutica para esse problema
traz resultado. Então a gente tem hoje as melhores práticas na ciência para uma depressão, para um transtorno de ansiedade, para tratar uma fobia específica. E as melhores evidências hoje apontam, por exemplo, a teoria que tem mais evidências é a terapia cognitivo-comportamental. Que é o TCC. Que é a TCC. Só que ela não é... Daí a galera pega o Aaron Beck, que é o cara, né? Tipo, Freud da psicanálise, o Aaron Beck. Aí pega, tipo, como se fosse uma igreja. Ninguém pode falar mal. E assim, cara, se tiver evidências daqui a pouco e se provem que a psicanálise funciona melhor pra outra coisa, eu vou estudar psicanálise. Cada situação vai E eu vou fazer sentido, isso, né? entendeu? Porque eu quero ajudar o meu paciente. Não quero que ele perca tempo. É caro, cara, fazer terapia. Você vai ficar lá a vida inteira fazendo sem ter melhor, entende? Então, só que quando eu falo disso, e não só eu, muitas pessoas falam, até melhor do que eu, sobre esse assunto, tem muita briga, porque a pessoa fala, como assim que você tá falando mal, que a minha terapia não funciona? Meus pacientes têm melhora. Só que os pacientes terem melhora não significa que a terapia funciona, porque a pessoa pode ter melhorado, tem efeito placebo, tem um monte de coisa. Às vezes o cara só precisava conversar com alguém. Às vezes, exato, podia ter dado a mesma coisa se ele conversasse com um amigo. E quando a gente fala isso, a galera fica chocada, mas se você for... Assim, se você é psicólogo, pelo menos leia sobre psicologia baseada em evidências, entenda. E se você quiser trabalhar com outra, beleza. Até porque eu não vou descartar. Tem muitas contribuições legais da psicanálise, tem muitas contribuições legais da Gestalt. Então a análise seria mais filosófica, certo? Pelo que você está falando. Sendo simplista, óbvio que isso daí tem um... Então, tem muitos autores que falam que a psicanálise deveria ser vista hoje como uma filosofia e não como uma prática terapêutica. Aí talvez vai ter um monte de xingamento aí, mas eu não tô falando que eu tô falando isso. Sim, que o pessoal tá falando. Mas haters gonna hate. Né? Aí, assim, tem gente que... Mas, assim, uma coisa que é legal. Se a pessoa, ela gosta e se identifica, ela tem todo o direito de fazer e faça. Porque se faz sentido, entende? Agora, eu como profissional, a minha responsabilidade, pelo menos ao meu ver, é trazer para a pessoa o que tem de melhores evidências para eu ajudar ela naquele sentido. Sim. Então, eu acho... Desculpa, e dentro do Psi do Futuro vocês têm... Vamos falar do Psi do Futuro um pouquinho, então, vai, só para... Lembrando um pouquinho. Sucesso Psi do Futuro. Explica um pouquinho o que é o Psi do Futuro. Então, basicamente, eu me formei em 2018, não faz muito tempo. Quando eu me formei, eu... Tava vendo já um movimento dos profissionais, de forma geral, divulgando o trabalho na rede social e tal, mas ainda na psicologia não tinha muito isso, porque tem toda essa crença do psicólogo ter que ser neutro, de ter que ser uma pessoa que, tipo assim, se tu encontra teu paciente no mercado, tu tem que ir embora. Se o paciente passa na rua, você atravessa pro outro lado. Tem algumas linhas mais tradicionais que diz que tem que tirar a aliança, que o paciente não pode nem saber nada sobre a tua vida. Se você é casado, se você é solteiro. Eu lembro quando era assim. Tanto que a psicanálise tem muito essa coisa. Tanto o paciente deita no divã, nem olha, fica só escutando a voz. É uma outra perspectiva. Sério? Que doideira. E aí, então, vem na faculdade muito dessa crença. Então, quando no último ano eu comecei a entender, eu preciso divulgar meu trabalho de alguma forma. Como é que eu vou me formar e vou querer atender e se eu não tenho paciente, eu sou recém-formada, minha cidade, eu morava em Florianópolis, eu tenho um monte de psicólogo. Eu falei, eu vou começar a compartilhar conteúdo. Eu já gostava, assim, na época eu já tinha um blog, compartilhava uns textos. E eu falei, vou começar a compartilhar as coisas que eu tô estudando. Então, em 2018, eu comecei no meu Instagram com meus amigos. Eu tinha 800 seguidores. Falando as coisas, lembro dos primeiros stories lá, falei sobre propósito, não sei o quê. Legal. Falando as coisas que eu tava aprendendo. E aí começou uma pessoa ou outra, tipo, até pessoas da igreja, falando, Alana, você tá atendendo? Você consegue me ajudar? Eu falei, ainda não tô atendendo, mas daqui a pouco vai rolar e tal. E isso, 2018, final de 2018, saiu um novo regulamento do Conselho Federal de Psicologia autorizando o atendimento online. Assim, liberou geral. Telepsicologia. Antes podia, mas era mais limitado. Só podia fazer 10 sessões, uma coisa assim. Era mais... E aí, quando saí isso, eu falei, cara, eu vou começar a levar esse meu Instagram a sério. E eu vou começar a atender online. Porque aqui minha cidade é super pequena. Eu posso atender pessoas do mundo todo. Do Brasil todo. Que incrível. E isso, na psicologia, eu tinha algumas pessoas que eu conhecia, mas era aquele Instagram bem, tipo, a psicóloga nem aparece, nem grava vídeo, era só umas artezinhas, assim, uma coisa. E eu vim como eu mesmo, tipo, a Alana. Então, isso foi diferente, deu muito certo. Em 6 meses de formada, eu tava com a minha agenda lotada. O que normalmente demoraria 10 anos num mundo mais antigo, que era tipo cartãozinho, deixa o cartãozinho no lugar. Indicação, ou se associa ao plano de saúde, faz outras estratégias que não funcionem, mas que hoje em dia
se a gente tem um lugar onde a gente consegue alcançar as pessoas mais rápido, melhor, né? Não, total, nossa. E aí, 2019, foi até... A gente se mudou pra cá, junho de 2019. E foi esse ano, meu primeiro ano de formada. Minha agenda tava lotada, tinha procura, não parava de procura. E aí, as colegas que falavam mal de mim antes, né? Começaram a vir. Porque falavam assim, essa psicóloga blogueirinha. Achavam que eu misturava muito, que eu mostrava a minha vida, mostrava a minha casa, meu marido. Falava que eu era cristã. Então, tinha muita crítica, assim. E falava também, fazia muita, às vezes, brincadeira, aquelas dublagens. Vinha de uma maneira mais... Eu lembro. mais... Muito legal. Mas da nova geração, você se atualizou. Isso. E aí, elas começaram a me perguntar mais pra final de 2019. E eu sempre ajudava, porque a galera mais das antigas não sabia nem nada sobre aquilo ali, né? E aí, do final de 2019, eu fiz uma primeira mentoria. E aí, a gente teve pandemia. Quando começou a pandemia 2020... as psicólogas ficaram desesperadas, porque até então, além da crítica sobre a rede social, tinha a crítica do atendimento online, porque diziam que não funcionava, que não funcionava tanto quanto o online. Eu me formei ouvindo dos professores falar, terapia online não funciona. Vocês não caiam nessa furada. Gente, só que aí tem uma hora que não... Só que aí, em 2020, ou a gente ajudava online ou não ajudava. E aí, até as pessoas mais resistentes falaram, cara, eu preciso... Até porque era o trabalho delas, né? Sim, não dava mais pra fazer presencial. E aí, quando estourou a pandemia, aí choveu de gente me procurando. E as minhas mentorias eram, tipo... Primeiro começou com 10, depois 40, depois 100. Aí a gente gravou o curso, inclusive com a Big Wave. O primeiro curso que a gente gravou foi lá no meu primeiro apartamento em São Paulo. A gente gravou ali início da pandemia. Nessa época, eu contratei as primeiras estagiárias para me ajudarem e tal. E a gente chegou aí, o Israel veio comigo, porque assim, eu sou psicóloga, não tenho noção de gestão, contratação, gestão financeira, nada disso. Então, o Israel, que é super empreendedor, assim, falou, cara, eu entro contigo nisso, vamos fazer isso aqui não só ser uma mentoria, vamos fazer uma empresa, vamos criar outras coisas. Fantástico. A gente começou a ver que depois que a pessoa fazia o curso, a gente podia oferecer outras ajudas, outras coisas que eu já fazia, porque além da terapia, eu tinha curso meu para o público leigo, tinha muita coisa que eu diversifiquei a minha renda na psicologia. E as pessoas queriam aprender isso, porque depois que lotava a agenda, falava, tá, agora eu preciso ter outra forma coisa, também e tal. E aí a coisa começou em 2020 crescer. E hoje a gente tem mais de 30 funcionários, a gente tem 3 escritórios aqui em São Paulo. Demais. E mais de 6 mil alunas, psicólogas. Então é muito, muito legal. É fantástico. E é legal porque, assim, você vê que não é realmente, tipo assim, né, essa negócio de ficar lançando o curso... tem muito propósito no que vocês fazem e faz muito sentido, não é tipo assim, aquela fórmula de fazer dinheiro, não, é tipo assim, cara, você estudou sua psicologia e tudo mais. Você tem um serviço para oferecer. E agora eu quero te ensinar você a fazer isso de forma online, melhorar se profissionalizar mais, porque principalmente porque a faculdade, ela não é muito mercadológica, né? Não, nada. Então a faculdade, ela é teórica, e tá totalmente bom. Teórica. Você é uma faculdade mercadológica. Então, a gente fala que a gente ensina o que a faculdade não ensinou. Porque aí você forma e fala, agora o que eu faço? Praticamente todos os cursos, as pessoas têm essa... O que eu faço agora? Como que eu divulgo o meu trabalho? Como que eu vivo dessa profissão? É totalmente isso. Então, a gente ajuda nisso e a gente entende muito que... estimulando as psicólogas a divulgarem o trabalho na rede social, produzindo conteúdo sobre isso, a gente está levando a psicologia, a saúde mental para mais pessoas. Antigamente as pessoas não sabiam o que uma psicóloga faz, o que é um transtorno psicológico. Então, até através do podcast, né, do Psicologia na Prática, a minha intenção muito era trazer para o público geral pessoas que talvez não tenham como fazer terapia, talvez não precisem, porque não é todo mundo que precisa, mas que pode se beneficiar de entender como que a minha mente funciona, como que funciona a ansiedade, o que é o TDAH, incrível, o que é isso. E se educar mesmo sobre essas coisas que estão super em alta e que a gente não pode ficar alienado do que está acontecendo, sabe? Falando nesse seu podcast, Psicologia na Prática, é incrível se você ainda não ouviu. Você não ouviu, você mora numa caverna. Porque na verdade, no momento, o Gabriel abriu, ele estava em terceiro do Brasil, terceiro lugar do Brasil. Tá aí fica lá, há quase um ano no top 10, já chegou em top 1 várias vezes. E é incrível, porque tem vários assuntos mesmo pra gente se conhecer, pra gente entender como funciona. Às vezes eu falo, tem algum assunto aqui que eu
Tá, não vou na catálogo, psicóloga. né? Eu vou lá e eu fico vendo qual que eu posso ouvir que eu preciso aqui. agora. É muito incrível. Essa é a intenção. E como começou? Porque assim, você começou gravando pelo celular. Você chegou em top 1 do Brasil gravando pelo celular na sua casa. Sem nem a esponjinha aqui. Né? Gente. Era tipo com eco e tudo, mas era o que dava. Assim, quando eu comecei... Então, comecei no Instagram. Aí, tipo, tava funcionando e tal. Eu falei, não dá pra ficar só aqui. Vamos levar essa mensagem pra outros lugares. Lá foi em 2019, foi ainda 2019, acho que foi antes da pandemia. Ainda nem tava esse boom de podcast. E foi Israel. Israel, ele é o profeta da minha vida. Visionário. Ai, gente, Visionário. visionário, é. Ele é sério. Não, mas ele é de profético verdade, mesmo. não, todas as grandes transições da minha vida, na nossa vida como família, ele vê Incrível. coisa e no início eu teimava, né? Falava, nada a ver, não, isso não vai dar certo. Hoje em dia eu nem teimo. Ele fala, ele fala assim, tá bom. eu vou fazer, porque eu sei que vai dar certo, sabe? Você pode até continuar, mas justamente porque ele deu aqui umas colinhas pra gente conversar. E é nítido, cara. A gente vê assim, lá desde o casamento, cara, vamos orar pra ter a data. Deus vai dar a vamos data. não sei o quê. Aí, cara, a gente vai mudar pra São Paulo. Vamos mudar pra São Paulo. Aí tem a última que mais pra frente você pode falar, que ele até colocou assim, cara, o passo de fé lá do que vocês se mudaram pro Aí ficaram apartamento. grávidos. Ao momento de ter Debaixo filho. de ter filho. Então, assim, é muito legal porque, além de vocês profissionalmente serem excelentes, você vê que tudo isso tem uma base profética de escutar Deus. Na empresa, tudo que a dar um gente passo. faz é uma coisa que a gente não fala tão abertamente, mas as pessoas não têm como não perceber. Até quem tá mais próximo, tipo, mentorando as pessoas assim, eles sabem que a nossa vida é guiada por Deus e a empresa é dele. Se ele quer que a gente feche. Se quiser mudar, e a gente muda. E as coisas que a gente tem feito tem muito a ver com isso. Então, em 2019, quando ele falou do podcast, ele falou, amor, eu sinto que você tem que fazer isso. Só vai botando lá, vai fazendo. Eu falava, não, nada a ver, né? Quem que vai ouvir? Ele Quem falou, escuta só isso? vai fazendo. Isso vai dar fruto lá na frente. Vai sendo fiel. E aí tá bom. Aí tem o meu lado também de ser fiel com as coisas que a gente se propõe a fazer. E aí, vamos lá. E aí eu comecei a fazer. E assim, eu nunca vi métrica nenhuma disso, até que eu fui convidada para um podcast, acho que foi em 2020, da Jessie, né? Porque ela fazia lá o não sei o que da mente, positivamente. Ela me chamou. E quando eu cheguei lá, os caras falaram assim, nossa, seu podcast tá no 150, tava 150, na posição 150. Eu, o quê? 150 do Brasil? Ele falou, 150. Eu falei, isso é bom? Ele falou, tipo, tá numa posição legal até. 150? Eu falei, cara, não sabia. Ele falou, olha, isso dá muito certo, a gente tá vendo lá fora, tá bombando, a galera de podcast e tal, até por isso que a gente tá investindo aqui. Aí eu falei, nossa, interessante. Aí eu voltei e falei com o Israel isso. E aí eu falei, amor, vou comer, porque eu botava uma vez no mês, às vezes nem fazia uma vez no mês. Eu falei, vamos começar a fazer toda semana. Aí eu comecei a fazer toda semana, mas só com o celular mesmo. Eu comecei a fazer mais profissionalzinho assim ano passado só, 2022. Que aí eu tava com a Clave, aí a gente começou... Então eu fui crescendo, eu cheguei nessa coisa de top... Foi indo. Aí top 50, aí 40. Meu Deus, o que tá acontecendo? Tá, você começou legal. a ser mais constante, aí começou a subir. Ser constante. Aí quando começou a chegar top 10, aí eu recebi o contato do Spotify. Isso é demais. Aí foi muito legal, porque aí eu tava sendo fiel naquilo já há alguns anos, né? E aí eu ganhei visibilidade deles. Eles têm esse programa de pegar alguns podcasts que já estão dando uma performance boa sozinhos e eles chamam pra casa pra ser exclusivo deles. Pagam a gente pra produzir, a mesma coisa que eu já produzia antes, mas tenho toda essa assessoria deles, gente, de incrível. métricas, de desenvolvimento. E hoje eu sou o único podcast de psicologia exclusivo deles. É exclusivo, né? Só dá pra encontrar lá. É exclusivo, só no Spotify. E é a única cristã também, pelo menos que eu saiba, né? Porque Nossa, eu não sei. Então, é muito legal. Assim, Nossa, quando a gente fala do cristão, né, tomando as esferas, influenciando, a gente busca viver muito isso, assim. Então, a gente tá numa área, por exemplo, psicologia, que é uma área muito tomada por uma mentalidade, né, uma visão de mundo muito diferente. Sim. Então, a gente tá ali também influenciando nesse sentido, Totalmente, sendo luz nesse sentido. Sempre quando a gente tem oportunidade, a gente fala sobre isso. E às vezes a pessoa cai, por exemplo, nesse podcast de paraquedas e fala, caraca, ela é cristã, ou isso, aquilo. Às vezes a pessoa só me escuta e depois quando descobre, fala, nossa, que bom ter uma referência na minha área, incrível. que é cristã também, que tem uma família e tal. Então a gente entende muito isso, assim, de ocupar esse lugar, e tem sido muito especial. Não, e eu acho demais, porque assim, você pode dizer isso melhor. Obviamente, o podcast ele não vai substituir uma terapia. Sim. Mas ele democratiza o acesso
A porta à saúde mental. É isso. Cara, quantas pessoas que talvez não achavam que precisavam, e aí elas vão acabar pegando seu podcast, tá lá em primeiro, tá sendo divulgado, tá lá na vitrine, e aí começam a escutar teus podcasts, você fala, nossa, caramba, nunca pensei nisso. Isso. Caramba. E aí desperta nelas o interesse de começar a investir na própria saúde mental. Isso. Eu tenho centenas de procuras de terapia por semana, assim. E aí eu não tinha como atender agora, eu nem tô atendendo, né? E aí a gente começou a ter uma equipe de psicólogas, recrutar algumas pessoas e tal, e a gente tem uma clínica online. Na clínica, então eu queria que você falasse. E aí, na clínica, a gente tem essas psicólogas que atendem, né, dentro dessa perspectiva da prática baseada em evidências e tal. E a gente já tem, hoje, acho que a gente está batendo agora 200 pessoas sendo atendidas semanalmente na nossa clínica. E tem sido muito legal, assim. E aí, essa coisa que você falou, como a gente ensina as psicólogas a captarem clientes, a cobrarem um valor justo pelo seu trabalho, que a maioria não sabe cobrar. Imagina. A gente cai, às vezes, assim, no julgamento das pessoas, tipo, são mercenários. Estão elitizando a profissão. É uma crítica gente, eu que me achei o fazem. preço, desculpa, eu fui lá ver e achei o preço justíssimo. Pra São Paulo é Não, e não só extremamente isso, justo. Isso daí vai resolver tua vida. É. A minha esposa é da área da saúde também. Saúde mental é tão importante. A minha esposa hoje. é da área da saúde também. Cara, você fala, a pessoa, sei lá, não tá conseguindo andar, ela é fisioterapeuta, tá conseguindo andar. E aí ela vai e paga lá as 10 sessões e ela tá andando, não tem dinheiro que pague ela se melhorar, a mesma coisa. Você ter crise de ansiedade, você você crise, eu não consigo sair de casa. Eu tenho 10 sessões, eu saio bem, não tem dinheiro que pague saúde. Exatamente. Exato. Mas assim, eu entendo a crítica, o nosso país é um país que muitas pessoas não têm acesso à saúde, o SUS não dá conta nem de saúde física, nem saúde emocional, nada. Mas o que a gente sempre fala, não é por isso que eu vou sacrificar também a minha saúde mental como profissional e atender 40, 50, 60 pessoas, como eu já vi muitas alunas nossas que atendiam, cobrando nada, porque eu tenho que dar conta das pessoas que não têm como. Então, eu prefiro muito mais. A gente cobra um valor justo, se você quiser, abre alguns horários e atende quem não pode pagar. E você produzindo conteúdo, ou até outros serviços, como grupos terapêuticos, que é um negócio que a gente faz também. Aí a pessoa consegue ter já um acesso que não substitui a terapia individual, mas que já pode ajudar. Quanta gente fala, nossa, eu ouvi esse podcast, consegui lidar com uma crise de ansiedade que eu tava tendo, consegui resolver um problema de comunicação que eu tava tendo com a minha família. Então... E aí você parou de atender, você falou. Pra você tirar um tempo maternidade. Isso. Porque até você também não... Assim, falando humanamente, você não poderia ter filhos. É isso? Não poderia ter filhos. Caramba. Assim, eu tenho uma chance baixa, na verdade. Né? Não poderia, não era assim, uma infertilidade tão taxativa, mas de fato eu tenho uma condição que chama síndrome do ovário policístico e eu não ovulo, assim, meu sistema não entendeu ainda. Então, assim, eu fiquei anos sem ovular, sem ter nenhum sinal de que eu conseguiria engravidar naturalmente. Então, foi um processo que a gente passou também. Eu sempre tive muito sonho de ter uma família, como eu falei pra vocês, desde novinha. Então, assim, quem me conhece hoje, acho que não tem muita noção, mas eu nunca tive nenhuma ambição de ser empresária, de ser bem... Até tinha, assim, queria ser bem-sucedida profissionalmente, sim. Mas o que eu sempre quis foi ter uma família, ter meus filhos. Isso é prioridade na minha vida. E quando eu me deparei com isso, quando a gente veio para São Paulo, eu falei, vamos começar, vamos liberar, vamos começar a tentar, vamos construir nossa família e tal. E a gente demorou um tempo, foram 2 anos. Sim. E aí foram 2 anos de muita oração, muita, assim, né, de entender de Deus que estava esse processo e tal. E a gente acabou, né, tendo que fazer um tratamento, mas mesmo com esse tratamento foi um tratamento bem, na verdade foi bem pequeno, assim, não foi nada uma FIV, nada disso. E a gente viu muito agir de Deus nesse processo também. Demais. E eu, por isso, de ter essa noção de ter minha família, assim, eu falei, quando ele nascer, eu quero pelo menos 1 ano, eu vou me dedicar para ele. Eu não parei de trabalhar completamente, mas eu tava prioridade total nele. Ainda assim, hoje não, né, cuido dele, levo ele para todo canto. Evolui, né, Alana? Acho que você pode falar melhor, mas evolui. Não é, né, uma pausa e volta a fazer a mesma coisa. Isso. Você volta melhor, com certeza. Com certeza. Tipo assim, é a Alana mãe agora. É a psicologia na prática next level, 2.0. Eu consigo fazer muito mais coisa que eu fazia antes. E as assim, revelações de maternidade devem ser assim. Deve ser bizarro. consigo conectar deve muita enxergar coisa. a psicologia de outra maneira. A psicologia na prática no meu dia a dia, tipo, noite sem dormir, bebê doente. Aí eu vou conectando com essas coisas. Mas aí, quando eu parei de atender, eu ainda não voltei, porque assim, eu gostaria até de voltar, eu gosto muito de atender, mas não cabe hoje na minha vida. Tipo, não vale a pena eu abrir uma agenda pra atender
sendo que eu tenho um monte de projeto, um monte de coisa, e ainda tenho o meu filho. Então, é uma coisa que eu dei um stand-by. São temporadas. E eu foco Hoje em- você está ensinando. Ensino. Uma hora você vai estar atendendo. Exato, então. acompanho essas psicólogas isso que é muito legal. atendem, tipo, garanto que a galera tá sendo bem atendida. E Muito isso legal. que tem rolado agora. Muito legal. Vamos entrar no assunto? Qual? Você quer entrar? Aquele? Porque... Antes desse, Tá. cara, tem duas palavrinhas aí muito famosas, né? Ansiedade e TDAH. Vamos Sim. começar com ansiedade. Tá. Alana, a minha pergunta, e a gente não precisa nem você responder a pergunta, a gente pode ficar nesse assunto para começar. Mas a gente vê, né, uma crise moderna, onde claramente sempre existiu ansiedade, só não tinha um nome, né? A ciência foi trazendo o nome, mas a gente vê isso em crescente escala, muita coisa que não é, coisas que estão causando isso, Sim. entendeu? Então eu queria ouvir você nessa perspectiva em relação à ansiedade, como a gente deveria enxergar isso, a diferença de eu estar ansioso e eu estar com, não sei se chama... Um transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade. Sim, sim. Tipo, por exemplo, eu compro um produto no Mercado Livre, eu fico ansioso, mas não Sim. quer dizer que eu tô com Claro. ansiedade. Mas Sim, tem gente que às vezes fica ansioso do jeito Que assim de... foge do saudável. Exato. Então, assim, ansiedade é um sentimento normal. Isso é óbvio, né? A gente se sente ansioso quando a gente está dentro de um contexto como esse, ou a gente tem um desafio que a gente tem que fazer, uma prova e tal. É um sentimento super adaptativo, ou seja, ele é saudável que a gente tenha ele, né? Ele faz a gente se preparar mais, ele faz a gente ficar num estado mais de alerta para situações que a gente tem que prestar atenção e tal. É ótimo. Só que, se a gente for olhar... Claro que sempre existiram, né, questões de ansiedade, até na Bíblia já está falando lá, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque faz parte da condição humana a gente ser ansioso, ter essa ansiedade, mas a questão é que a nossa sociedade, a forma como ela foi evoluindo, faz com que a gente chegue hoje num modelo de sociedade que é quase impossível a gente não sofrer com a ansiedade se a gente não tiver, assim, a nossa mente no lugar certo. Porque a gente tem muitas preocupações. Tem trabalho, né, metas, objetivos. Hoje em dia, você abre seu celular, você tem ali Comparação. e você tem acesso. Antigamente, cara, você tinha só acesso ao que estava acontecendo na tua cidade. Você tinha que esperar a informação chegar do boca a boca. Na época de Jesus lá, ele mandava carta. Você não ficava ansioso porque estava tendo uma guerra em outro lugar se você nem ficou sabendo. Ou você nem né? sabe o que seus amigos estavam fazendo. Às vezes tá na Sabe? sua casa, tá na sua Então, casa, mais vivendo. próximo, você não tinha celular, você nem sabe. Vai demorar para chegar até você uma informação de uma coisa, alguém estava doente, vai demorar muito. Então, se a gente for olhar antigamente, tinha preocupações, ele falava, não andeis ansiosos quanto que tem de comer, de beber, de vestir. Eram preocupações, mas tipo, será que a gente vai ter comida? Porque tinha uma escassez nessa realidade. Será que a gente vai ter o que vestir? Tá bom, mas é uma coisa mais perene. Hoje em dia, você abre e você fala, cara, será que na minha escola vai ter um atentado amanhã? Exatamente. E vão me esfaquear? Será que vai explodir uma bomba e qualquer... Então, assim, a gente tem noção do mundo inteiro e de todas as possibilidades das coisas irem mal. É bizarro, Não só na minha vida pessoal, ou seja, na minha mãe que tá doente, no meu tio que tá lá do outro lado do mundo, mas sei que ele tá passando dificuldade financeira, não só no meu contexto micro, mas no macro. Ao aquecimento global. Vai até o aquecimento global, vai até os animais que estão lá, os ursos polares. Então, a gente, tipo... Você assina lá o The News, né? Aí chega lá de manhã, você fala, caraca, eu tenho um peso do mundo inteiro nas minhas costas. Então, não tem como a gente comparar o nível de ansiedade que a gente é exposto hoje ao que era um século passado. Sim. Então, de fato, faz sentido. O nosso cérebro ele não conseguiu se desenvolver e evoluir a ponto da gente conseguir lidar com tanta coisa que a gente é exposto hoje em dia. Então, aí, dentro disso, tem pessoas que já têm uma tendência, às vezes genética, às vezes tem uma história de vida, tem ali uma série de fatores, tipo ingredientes que se juntam e faz a pessoa não só se sentir ansiosa em alguns momentos que são normais, como ela ter um transtorno de ansiedade. Aí tem vários transtornos. O mais comum que a galera confunde, né, é o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é aquela pessoa que ela tem uma preocupação excessiva, intensa, frequente com tudo, basicamente. E ela não consegue, tipo, desligar esses botões de preocupação. E ela sofre por essas coisas, ela não consegue, sabe, lidar com aquilo. É diferente de uma pessoa que sente ansiedade. Ela pode ficar até meio mal ali num dia, mas ela se regula e ela segue em frente. Então, uma pessoa com TAG...
aí ela vai sofrer bastante, né? Ela pode ter E crises. isso a pessoa, ela nasce, ela desenvolve... Não, ela não nasce. Todo transtorno mental, a gente fala que tem uma causa multifatorial. E é uma coisa que a gente confunde muito até na igreja. Eu vejo as pessoas falando muito, ela tem isso que ela sofreu um abuso na infância. Ela tem isso porque o pai dela era assim. A gente não tem é que tão tomar preto no branco. Nada é tão simples, gente. Nossa mente é muito complexa. Se fosse assim, todo mundo que foi abusado tinha depressão, todo mundo que foi isso ia ter aquilo, não é. Então a gente tem muita resiliência, às vezes a gente sofreu uma coisa muito séria, mas a gente teve vários outros fatores na nossa história de vida. Eu tive uma família que me deu muito suporte e eu consegui me desenvolver bem. Aquela outra pessoa passou um trauma assim, menos significativo, mas não teve suporte nenhum, aí zoou. Ela teve outra coisa. Então, ou tava tudo certo na teoria, mas aí adquiriu mesmo assim, isso. tinha uma tendência genética muito forte. Meu pai depressivo, minha mãe depressiva. Sim. Não aconteceu nada na minha história que justificasse, mas eu acabo desenvolvendo, entende? Então, em algum momento da minha vida desencadeia. Tem alguns transtornos que a gente vê mais desde adolescência e tal, mas no geral, para ter o diagnóstico mesmo, é mais na vida adulta. Exceto os transtornos de neurodesenvolvimento, como é o caso do TDAH, que a gente já vê desde a infância, dá para ter o diagnóstico. Então, o TDAH aí, gente, que é da moda, todo mundo acha que hoje tem TDAH. Eu tava falando aqui antes de começar. Eu tenho um episódio sobre isso, que eu tenho depois TDAH, dá pra gente. pessoal ouvir lá. Esse episódio é fantástico, fantástico. Fiquei duas vezes. Explico bem. Então, e é legal que você deu um gancho, que é justamente isso. Porque eu vejo, lidero adolescentes, liderei também na igreja local, liderei com o Dunamis. E assim, eu sei que sim, é uma coisa real. Não tô sendo nem um pouco negacionista aqui. Sim. Mas também a gente sabe que existe meio que uma ditadura, assim. Acaba virando até moda. Sim. E isso é muito ruim. Sim. De tipo assim... de uma moda de você se autodiagnosticar. Ainda nem entrando no TDAH, mas é ali a ponte dos nossos assuntos, mas até de depressão ou ansiedade. Então, um autodiagnóstico. Eu tô com depressão. Eu acho que eu tô com ansiedade. E, na verdade, às vezes não. Na verdade, às vezes é uma falta, vamos lá, de paternidade, de uma falta de ter realmente uma atenção. Sim, de não e, saber às vezes, lidar acaba direito com as achando suas emoções, seus lugar. sentimentos. Exato. Então, assim, muito bom isso, porque o lado bom da gente ter mais informações hoje na internet é que isso ajuda, como a gente falou antes. O lado ruim é que tem isso. A galera lê e fala, eu acho que eu tenho isso. Aí agora eu me Desculpa boto... nesse teste de 10 perguntas se você é depressivo. Aí eu me boto nessa caixinha, nesse rótulo, e às vezes uso disso para dar justificativas do meu comportamento. E aí eu não busco tratamento, não busco ajuda. É muito comum ver a galera com TDAH, cara, eles têm realmente uma dificuldade, vão ser mais esquecidos, mas se você não tem uma agenda... Se você não bota um despertador para os seus compromissos, se você não tenta se organizar e fazer o que é possível, diga assim, que está no teu alcance, não dá para botar a culpa no transtorno, entendeu? Então, a mesma coisa da ansiedade. Cara, se você não está fazendo tratamento, tem um diagnóstico legal não, né? Que ruim. Mas você precisa buscar tratamento, você precisa cuidar de você, dormir bem, se alimentar bem, praticar exercício físico, que ajuda muito. Aí a galera se cuida péssimo e fica lá, tipo, tem esse diagnóstico, não busca ajuda, não faz nada e quer que Deus, milagrosamente, às vezes ele faz um milagre, eu creio, como cristã. Mas não dá pra gente fazer só... tem que fazer a nossa parte, né? Sim. Então você acha que só para ter um diagnóstico do TDAH, você fala que tem que ter um exame? Qualquer diagnóstico. Qualquer diagnóstico tem uma série de critérios. Se você pegar lá o DSM, é um livro dessa grossura. O DSM é o manual de diagnósticos de transtornos mentais e ele traz estatisticamente quantas % tem na população, se tem mais em homem, mais em mulher. De 10 critérios, para diagnosticar tem que ter pelo menos 5 critérios e tem que acontecer numa frequência e numa intensidade X durante tanto tempo. Nossa, Então, às vezes, você tá triste durante... Uma semana ficou super triste. Eu tô com depressão. Não é assim. Tem que entender o contexto. Às vezes, a sua mãe morreu. Você tá triste. É normal, você tá em luto. Aí, se começa a durar mais do que 2 semanas, você tá todos os dias. Aí, tem toda uma série de coisas. Caramba. Então, precisa buscar um profissional. O TDAH... Nem todo psicólogo sabe fazer o diagnóstico. É melhor um neuropsicólogo. Um psiquiatra, às vezes mais psiquiatra, mas pode ser que esteja mais preparado, mas um neuropsicólogo está super preparado. Então você tem que buscar entender. Às vezes é só uma falta de atenção, às vezes é ser distraído. Você tem que ter todas as coisas juntas. E aí tem uma questão que é cerebral mesmo, por isso que é um transtorno do neurodesenvolvimento, porque o TDAH...
déficit de atenção, o autismo, por exemplo, eles estão dentro desses distúrbios do desenvolvimento, que desde criança a gente já vê e a gente consegue ver muito questões mesmo biológicas que mostram aquele transtorno, entendeu? Você estava comentando da questão da ansiedade, né, que tinha ansiedade lá de antigamente, hoje em dia, com tudo que a gente tem informação, e a mesma coisa se aplica agora ao TDAH, né? Sim. Você vê, porque podiam ter maneiras de atenções diferentes lá atrás, mas hoje em dia, com o celular, por que a gente tem visto cada vez mais pessoas, não agora tirando da conta a galera que acha que tem, Sim. mas de fato pessoas com esse transtorno? Sim. Porque a gente tem cada vez visto mais realmente fruto das nossas tecnologias, do nosso celular, de multi-atenções e tudo mais. Ou é porque, na verdade, a gente só tá agora olhando para isso? Então, eu acho... Boa pergunta. É uma boa pergunta. A mesma coisa com o autismo, né? Que agora tá todo mundo sendo muito falado. O que a gente tem visto, e eu tenho estudado, meu mestrado é sobre justamente os distúrbios do neurodesenvolvimento. A gente fala sobre os distúrbios do desenvolvimento e tal. Que, na verdade, sempre existiu. Sim. Mas que hoje em dia, por causa dos estudos e da gente ter mais informações e testes e tudo mais, a gente consegue dar mais diagnóstico. Então, todo mundo lembra, na escola, quando a gente era criança, tinha aquele amigo que não parava sentado, que não conseguia ir bem na escola. Tinha aquele amigo que era tinha um comportamento meio estranho, que talvez, provavelmente, tinha alguma coisa de espectro de autismo, mas que na época a gente não sabia nomear. Então, assim, tem uma questão de que hoje a gente tem mais diagnósticos por mais informação, mas é claro que aí tem muitas pesquisas rolando disso. Será que o uso de telas e dispositivos eletrônicos contribuem para aumento? É recente, né? Sua pessoa não tem nem 10 anos que isso existe. O meu estudo no mestrado é sobre isso. Eu tô legal. conduzindo uma pesquisa sobre o uso excessivo de telas em crianças e adolescentes e os prejuízos emocionais que isso acarreta. Legal. Nossa, eu quero então, muito aí ler quando eu isso aí. terminar, eu conto pra vocês. Exatamente, é muito recente. Se for pensar, muito recente. faz 10 anos que existe, sei lá, o iPhone, né? A tela. Faz 10 anos a gente tá vendo o resultado que a gente tá olhando ainda. isso aqui. Então, A gente tá vendo o resultado, por exemplo, as crianças da pandemia. A gente ainda vai ter que acompanhar os estudos para ver o que vai acontecer com essas crianças, por exemplo, que ficaram durante 2 anos tendo aula online, não brincaram, não interagiram tanto com pessoas no mundo real, questões de atraso de fala, por exemplo, porque só via as pessoas de máscara, não conseguia ver a boca. caramba! Então tem muita coisa que tá tendo que estudar agora, entende? Mas não dá pra gente dizer, todo mundo com TDAH porque é muita tela, não sei. A gente tá estudando. Sim, mas, de fato, tem mais diagnósticos hoje porque a gente tem mais informação. As pessoas estão levando as crianças mais cedo, né? Pra tipo, olha, tô vendo alguma coisa estranha aqui no meu filho. Vamos levar e vamos ver. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa questão do autodiagnóstico. Isso. E tem que tomar cuidado também para não idolatrar a questão dos diagnósticos da saúde mental e colocar, tipo, porque a gente entende que a gente não é somente. Então, na psicologia, a gente tem uma visão muito humanista. Tudo acaba no homem, tudo é. Aí, agora, se eu vou falar como cristã e a maneira como eu enxergo o mundo, nem tudo é só isso. Então, tem questões que a gente entende também espirituais, tem questões da criação, tem questão, às vezes eu sou ansiosa, cara, eu aprendi com a minha mãe, com a minha família, eu adquiri hábitos e comportamentos, formas de lidar com as coisas ansiosas ou deprimidas, ou mais deprimido, então eu preciso saber distinguir tudo isso, sabe? Muito bom. Pode falar. E às vezes a pessoa até olha tanto pra si que aquilo vira um... Exatamente. Tipo, tudo sobre mim. Tudo sobre mim. É tudo sobre mim. O negócio fica muito vitimização. maior do que é. E a gente olhar pro próximo, né? Abrir o olho para outras coisas. Que às vezes é uma coisinha assim que parece que é tão grande, mas é uma pequena mudança na sua cabeça. Né? Quando eu tava nessa de decidir a abordagem, eu fiquei muito tipo, cara, eu preciso encontrar uma que eu consiga ser compatível também com aquilo que eu acredito, porque senão eu vou ficar bugada. Como é que eu vou trabalhar com um negócio que eu não acredito? Chavinha é horrível. Então, quando eu ouvi da terapia cognitivo-comportamental, eu nem sabia de psicologia baseada em evidência, aquilo que eu falei pra vocês. Eu realmente me identifiquei com aquela visão de entender... O que entende? A terapia cognitivo-comportamental entende que as nossas interpretações, os nossos pensamentos, o nosso cognitivo, né, que nada mais são do que nossos pensamentos, eles vão interferir, influenciar a forma como a gente se sente e a forma como a gente se comporta. Então, dependendo da forma como eu interpreto uma situação, aquilo pode me deixar ansioso ou pode me deixar feliz, depende. Nossa, por isso que duas pessoas diferentes passam pela mesma coisa e por que uma consegue reagir de uma forma
forma positiva e a outra não. Porque uma pessoa passou por um trauma, né, ficou paralítico, e ele virou um palestrante motivacional, e o outro ficou deprimido e nunca mais saiu daquilo. Então, os estudos sobre os nossos pensamentos, sobre essa parte cognitiva, foram mostrando que a forma como a gente pensa afeta diretamente como a gente se sente e que vai afetar como a gente se comporta. E se a gente for olhar para a Bíblia, muitas passagens falam da importância dos nossos pensamentos, né? Falam sobre a gente levar todo pensamento cativo a Cristo. Fala sobre a gente pensar sobre tudo que é útil, tudo que é bom, tudo que é de boa fama. Então, sobre a importância de eu pensar em Provérbios, fala também, né? Tem algumas versões, mas fala que aquilo que eu penso, eu acabo me tornando. Então, quando eu vi isso, eu falei, cara, isso faz muito sentido. Acho que aqui eu consigo Penso, encontrar... logo existo. Mas aí tem essa questão também de eu não ficar muito preso também só na minha cabeça, porque eu também preciso... o comportamental vem disso. Eu não vou ficar também só aqui, ai meu Deus, mas eu penso. É o que eu faço com o que eu penso. É o que eu faço com aquilo. E muitas vezes eu vou ter que fazer mesmo sem eu estar pensando. Tipo, eu não tô pensando que eu, sei lá, não tô me sentindo legal hoje, eu tô pensando que eu não sou amada, mas eu vou lá e eu vou agir da maneira que eu acredito que é a certa. Como se eu fosse, porque eu sei que eu sou, mas não tô conseguindo agora fazer mesmo sem sentir. Que é a questão, que é na verdade, é uma ferramenta da terapia mesmo, que chama ativação comportamental. Com pessoas deprimidas, a gente trabalha muito isso. Você vai ter que sair da sua cama e fazer o mínimo que você conseguir, mas você vai fazer mesmo sem vontade. Porque o fazer muda como você se sente e muda como você pensa, que é aquela conexão mente-corpo. Mas isso é bíblico, é o cara que, mano, vai ter que fazer seu devocional mesmo sem vontade de fazer seu devocional. E faça isso, muito bom. Alana, eu queria falar um negócio, não quero ser polêmico, mas é um pensamento que eu tenho. Que é assim, um pouco nessa área de autismo. Pode ser também todos os outros transtornos, mas às vezes eu vejo, às vezes eu sinto, posso estar completamente enganado. Joga aí que eu te... Mas a parada é assim, às vezes eu também vejo que certas pessoas nas suas infâncias, né, crianças e tal, elas começam a ter certos tipos de atraso, ou enfim, de comportamentos, e talvez de uma forma errada ou muito precipitada traga um diagnóstico sobre essa criança. E aí, por conta disso, já se coloca essa criança num ambiente, esse rótulo ali, um rótulo e toda uma atmosfera olhando para isso, que talvez, no fim das contas, ela nem deveria ter esse rótulo, mas todo o ambiente depois começou a depositar tudo isso. Eu vou dizer um exemplo, eu queria ouvir o que você acha disso, porque assim, tem uma amiga minha que ela teve um filho e o nenê dela demorou para começar a falar. E aí ela foi num algum profissional e o diagnóstico foi autismo. E aí nessa hora ela falou, cara, eu vou então começar a colocar ele todo, sei lá, em escolas especializadas a isso, um cuidador, tudo mais, que tudo isso é muito importante, tudo isso tem que ter. Só que aí alguma coisa dentro dela falou assim, cara, mas não sei. Aí ela foi e fez um outro diagnóstico num outro profissional, numa outra linha, e o cara falou, não, na verdade não, isso aqui é um atraso por conta que você se separou do teu marido, então ele criou um trauma nele, tal. Enfim. E por conta disso, aí ela seguiu uma outra linha, que o menino, assim, é normal, tá tudo certo, entendeu? E aí eu vejo entendeu? De às vezes colocar num lugar tão específico, tão... que não sei. O que eu entendo disso, não conheço a situação, mas foi um erro diagnóstico do primeiro profissional. Porque se o menino depois se desenvolveu, começou a falar e aquilo passou, então ele não era autista. Então, assim, tem os marcos do desenvolvimento e é porque o autismo é complicado porque ele tem um espectro, né? Espectro, que eles falam. Então, tem alguns mais leves, outros mais graves. Então, às vezes, se um profissional ele não é muito capacitado, ele pode fazer um erro diagnóstico. E acontece, eu já vi, tem erros diagnósticos, isso acontece. Mas se a criança, ela tem assim, um limite para ela começar a falar, tem um limite para ela fazer determinadas coisas. E se aquilo não se desenvolve, aí, se não tem o diagnóstico, isso também é complicado, porque aí a criança ela pode ser colocada em certas situações, exigir certas coisas que ela não vai ter a capacidade de fazer aquilo daquele jeito. Mas, com certeza, precisa de mais opiniões, e não é porque só atrasou a fala, uma coisinha específica, porque aí isso também pode ser perigoso. Aí começa a colocar a criança naquele rótulo, né? Exato. Eu tenho um irmãozinho que tem síndrome de Down.
E ele, claro que precisa ter, em alguns momentos, um tratamento diferenciado, mas o que a gente tenta fazer, cara, ele precisa ser tratado normalmente. Na verdade, ele é normal, ele tem uma condição, mas ele é um ser humano, então ele vai brincar normal, ele vai estar aqui. Então, tem alguns casos que não precisa nem, às vezes, de um acompanhante na escola. Tem alguns casos que precisa, mas tem que... Inclusive, a questão da inclusão tem muito disso de... A criança precisa estar o máximo possível incluída em tudo. Ela não pode ser excluída e agora você tem autismo, você fica aqui e faz tudo diferente das outras pessoas. Sim. Aquilo desafia também a criança, né? Avançar, crescer, porque ela tem que chegar ali no mesmo das pessoas. Tem que tomar cuidado com isso. Uma outra coisa também, Alana, que eu fico brincando, tem um amigo meu que ele tá estudando psicologia, aí ele foi fazer uma viagem missionária comigo, eu fiquei zoando. Eu falei assim, cara, seu curso tem 100 anos, cara. Que isso? Fiquei zoando ele. Só que eu tava falando assim pra ele, cara, mas fala a verdade, você vai dar alta pros seus pacientes? Tipo, como é que é isso, assim? Porque obviamente, o cara vai, a pessoa vai às vezes com um transtorno, algum problema, alguma coisa, e aí ela é curada ou resolve, e legal, mas também tem, às vezes, o paciente que acaba... Ficando dependente do psicólogo. Eu queria ouvir isso. Cara, nossa, eu sempre trabalho pra pessoa, ela... Na verdade, não sou eu que... Quando eu falo eu tô falando da perspectiva que eu trabalho. Então, na terapia cognitivo-comportamental, o nosso objetivo central, isso aqui causa bastante polêmica, mas é tornar o paciente o seu próprio terapeuta. Eu tenho um episódio sobre isso, como se tornar seu próprio terapeuta. Caramba. E aí é meio louco, assim, porque as pessoas... Porque os caras não querem largar, né? Aqui, ó, o dinheirinho entrando todo mês. Cara, autonomia, todo profissional ético, cara, o que eu quero? Que meu paciente ele tenha autonomia pra ele conseguir fazer isso sozinho depois. Não vai ficar depender de mim o resto da vida. Óbvio, né? É a mesma coisa na igreja, né? Você dá o caminho, você pode ajudar, ora ali com a pessoa, mas uma hora você quer que ela tenha a relação dela com Deus e que ela consiga fazer aquilo, né? Incrível. Então, na terapia é a mesma coisa, só que a gente vem de linhas mais antigas, como a psicanálise, que normalmente o paciente fica, a gente vê durante anos, décadas, faz análise e fica lá eternamente olhando o passado e tal, e não tem um momento que ele se sente autônomo para isso. Livre, né? Livre. Então, na terapia, cara, eu sempre dei alta, assim, o quanto antes, entendeu? Então, a terapia precisa ter um objetivo. Aquele objetivo, quando ele é alcançado, ou no caso da pessoa ter um transtorno, a gente não fala de cura, mas de remissão de sintomas, ou seja, ela consegue, os sintomas que estavam mais trazendo sofrimento, eles são atenuados, eles são controlados, ela aprende a lidar com aquilo, e daqui pra frente ela tem ferramentas para gerenciar as emoções, os pensamentos, para lidar com uma eventual crise. E se ela precisasse ficar, tipo, too much pra ela lidar sozinha, ela volta. Sim. Mas ela não vai ficar o resto da vida ali. Então... Assim, se é pra ficar só uma conversa de comadre, ela conversa com um amigo, ela conversa com outra pessoa. Porque vocês fazem tipo pacote, né? Eu lembro que eu comentei com você. Na verdade, Depende do caso. Depende do caso. É que a gente cobra mensalmente ali, né? Mas você não quer que a pessoa fique presa. Assim, a gente normalmente 6 meses, 1 ano, casos mais graves, um transtorno de personalidade. Às vezes a pessoa fica alguns anos, mas ela não é o objetivo, que ela cria uma dependência do terapeuta. Sim, isso é muito bom. A terapia cognitiva, a gente mostra pra ela, faz uma psicoeducação, entende como que acontece, os problemas dela, por que ela age assim, por que ela reagiu assim, o que passou pela cabeça dela, que crenças ela tem sobre o mundo, sobre ela mesma. E a hora que ela entende tudo isso, ela tá good to go, vai viver a vida. Quando acontecer, ela vai lembrar do que foi ensinado, do que foi passado. Ela fala, então... peraí, não, eu tô tendo essa reação por conta disso, então pode desse jeito. Exato. Eu tenho uma crença de que eu não sou amada. Aí quando a pessoa, ela passa por mim e não me cumprimenta, aí vem um pensamento de que, tá vendo, ó, ninguém gosta de mim. Sim. Aí se eu tô consciente, eu falo, não, peraí, não é que ninguém gosta de mim, lembra lá? É porque eu tenho essa crença. Real, E a pessoa, às vezes, ela simplesmente não me viu. Crenças limitantes. E aí eu posso ir lá e falar, você me viu? Oi, tudo bem? Eu posso tomar a iniciativa e falar. E aí eu vou começando a aprender a lidar com essas coisas. Levar a vida mais leve, acho, no final, né? Porque acho que a Pode gente cobra muito também, ou a gente cobra todo mundo, tudo é tão pesado às vezes. Exato. Isso é bizarro, porque eu fiz uma sessão semana passada. E aí eu tava com a Zoe, no caso. Com a Zoe mesmo. Eu tava diferente. Falei, vamos fazer aqui, vamos fazer. E, nossa, me levou num lugar assim, que eu lembrei umas coisas, daí eu comecei a me olhar de uma forma completamente diferente. Mais consciência, porque eu me olhei pequena vivendo aquilo.
Eu falei, gente, eu sou aquela menina. Tipo, caramba, eu passei por aquilo. Deixa eu abraçar essa menina, deixa eu entender por que eu vivi aquilo. E amar aquela pessoa que viveu aquilo que não merecia, tá? Fazer as pazes com Você fez isso, uma hipnose? com essa história. Obrigado. Não. Caramba, da hora. Uma hipnose. Não, Eu mostro Mas é isso. Mas é que é muito forte, porque mudou minha forma de ver literalmente a vida. É isso. Em uma semana eu acho que eu mudei Olha só. muitas coisas. Tava pensando isso hoje. De manhã eu tava, nossa. Você sentiu essa diferença, Josh? Uau. Isso é muito legal. São insights, às vezes, de autoconhecimento, de consciência. Que, assim, tem pessoas que são muito práticas, muito racionais. E que elas conseguem, assim, me converti e tal. Deus, fiz um processo aqui, cura interior, já não uso deu, mais droga, não já faço tal. passou. Agora bola pra frente. E tem pessoas que são mais práticas, não quer dizer que elas não sofrem, mas talvez elas têm mais facilidade de lidar com algumas coisas. E tem algumas pessoas que tiveram uma história de vida mais difícil. Sim, com ou que certeza, são mais sensíveis, são mais emotivas, são mais, como a gente tava falando aqui, né, mais melancólicas. Dependendo disso, ela vai ter um processo de olhar mais, ela vai precisar resolver as coisas com mais calma. E não dá pra gente cobrar, às vezes, que todo mundo seja tão prático quanto... Eu sou uma pessoa prática, mas acho que eu sou bem equilibrada, que eu também sou mais sensível, assim, tô meio no meio termo. Mas eu comecei a entender isso. Então vai ter aquela pessoa até que ela vai fazer terapia mais antes, ela precisa, ela gosta, tá fazendo bem. A gente só tem que tomar cuidado pra não ficar sempre... Tipo, eu sempre tenho que voltar no passado, eu tô sempre mexendo na mesma coisa e nunca consigo passar aquilo. Não, sim, eu aí acho é um isso problema. E é justamente nisso que você falou que chega na verdade que não é pra todo mundo. Isso. Que vai ser a pessoa mais resolvida, que às vezes escutando o podcast, nós três estão resolvendo. E vai ter pessoa que vai precisar fazer análise, fazer... Exatamente. Nem todo mundo precisa de terapia. As pessoas podem ser beneficiadas. Tem algumas que precisam, que é os casos da galera que tem transtorno, que tem um diagnóstico, que tem um sofrimento muito significativo. Que a gente vê na igreja muito... Assim, as pessoas falam, tipo... tudo Jesus vai resolver. Tem algumas pessoas que conseguem, né, só com a conexão com Deus. Mas a gente vê quanta gente doente na igreja. Não, é junto, é conjunto. Tem muita gente que, tipo, cara, a pessoa tá lá há mó tempão. Às vezes tem gente com esquizofrenia, tem gente com um monte de transtorno complexo que não vai dar conta sozinho. Então, se a gente trabalhar em conjunto, pode ir mais longe. Com certeza. Muito bom. Alana, pra gente já ir caminhando pro nosso fim, a gente sabe que você tem um horário, a gente tá aqui olhando no horário, olhando pra você. Mas talvez um último assunto que é legal é a gente conversar a conexão, a relação entre família, então a tua família, talvez, né, criação. Os pais separados, juntos, como é que foi seu pai, não no seu caso, né, mas sim. pra pessoa, e o que isso gera na pessoa, né, a importância, porque, né, o Loren Cunningham, ele falou uma vez pro Té, falou, cara, você quer um avivamento, então crie famílias saudáveis. A revolução do planeta são famílias saudáveis. Nossa, eu tô arrepiada disso. Essa é a minha grande missão de vida, tem a ver com isso, assim. Inclusive, o mestrado, eu tá indo para um mestrado que é mais direcionado para esse desenvolvimento infantil, tem a ver com essas palavras que eu tenho recebido e isso que eu sinto de que, num prazo, não sei quanto tempo, assim, né? Aí vamos esperar o Israel o profeta da palavra. O profeta Israel. Mas eu sei que eu vou trabalhar com famílias e com pais, com criação de filhos. É uma coisa que eu assim, vejo isso completamente. Que quando a gente trabalha com os adultos, eu tô tentando remediar um negócio que já tô lá meio que no fim, né? Se eu consigo ir na infância e nas famílias, a gente previne um monte de coisa de acontecer. Sim. Que a gente chega todo zoado adulto, aí tem que trabalhar um monte de coisa, né? Mas se a gente conseguir trabalhar lá no início de tudo... Então, assim, a infância... Cara, a gente desenvolve a nossa visão de quem a gente é. A maioria dos nossos problemas psicológicos estão nas crenças de quem a gente é, né? Se eu sou amado, se eu não sou. A visão também dos outros. Se o mundo é um lugar confiável, se eu posso confiar nas pessoas, se eu não posso. A minha visão de casamento, de trabalho. Mas principalmente a minha visão do meu valor pessoal, de quem eu sou. Isso é muito construído na infância. Então, uma família saudável, uma família onde a criança ela tem as necessidades emocionais dela nutridas e juntamente, claro, com um pastoreamento ali do coração da criança, né, dela conhecer a Deus, mas falando aqui mais das necessidades emocionais, que os problemas que a gente tem vem muito disso. Então, dela ter uma boa autoestima, dela ter também limites saudáveis, regras, ser ensinada desde de criança sobre isso. Ela ter, desde criança, uma noção, né, de que ela pode ser ela mesma, dela pode ser autêntica,
de ser valorizada mesmo, mas de consciência também dos pontos fracos, de quem ela é, dessa autoconsciência. Então, tudo isso desde a infância é muito significativo. Então, a gente vê que a maioria dos problemas que a gente tem vem de lá. Muito. E aí, se a gente vai para casos mais severos de crianças que vieram de um lar de abuso, de violência, às vezes de divórcio, cara, a saúde mental dessa pessoa, ela é afetada pro resto da vida. Ela vai lidar com aquilo pro resto da vida, ela vai ter que sempre lutar. São marcas muito difíceis de serem saradas. E aí a gente tem coisas pequenas também, pequenas, né? Mas que são palavras que eu ouvi. Às vezes eu vim de uma criação muito crítica, muito inflexível. Aí eu me torno um adulto super perfeccionista, super autocrítico. Ou eu venho de um lar onde eu não tinha afeto, não tinha amor, e aí eu me torno uma pessoa super carente, ou então super fria, porque eu não sei me conectar emocionalmente com as pessoas. Sim. Então, isso vem da nossa criação, Total. né? Eu tô lendo um livro sobre avivamento, e é doido, porque no meio do livro começa a falar de família, começa a falar de dados. Aí tava lá, assim, isso é nos Estados Unidos, mas Brasil é parecido. Então, às vezes até pior. Tava lá, 1990, era coisa de, assim, 19% das mulheres hispânicas, eles pegaram essa fatia, 19% das mulheres tem filho sem um marido. E aí, o outro recorte era 2016, então, muito recente aqui, esse número subiu para 52%. Caramba. Então imagina, por isso que a gente começa a ver também tudo isso que tem acontecido hoje, todos esses transtornos, porque cada vez a família é muito destruturada, muito quebrada, e aí, consequentemente, os transtornos também começam a crescer. Nossa. Então é muito doido como você vê que parte do avivamento, a gente fala muito de avivamento aqui no Dunamis, a gente vai falar de mover do espírito, e tudo isso faz parte, mas dentro de tudo isso tem família saudável. Começa em casa, né? Começa, no fim das contas. Eu tava até hoje ouvindo umas notícias, esses montes de atentado nas escolas e tal, crianças, né? Tipo, aqui em São Paulo, o garoto tinha 13 anos. Não, absurdo. Então você fala assim, Bizarro. que família ele teve? Que criação esse garoto teve? É claro que não é tudo culpa dos pais. Sim, Não, exato. Mas muitas vezes a gente sabe que tem essa galera que vai resolver essas coisas com violência, vem de lares muitas vezes de violência também, né? Muitas pessoas que praticam bullying são pessoas que essa Ou até violência falta de começa em correção casa, também, né? Porque ou você falta não- de limites, Falta de limite. a ausência mesmo dos pais, né? A gente, esse momento que a gente tá, é um desafio grande, porque a gente quer trabalhar, as mulheres também estão no mercado de trabalho, então as crianças muitas vezes são criadas por babás, ou são criadas na escola, a gente terceiriza a educação das crianças, e a gente não sabe o que vai dar do nosso futuro. Junta isso com, né, a questão de rede social, a questão da falta da moralidade. A gente junta isso com a crise que a gente está vivendo nessas questões todas, gente. Não sei o que vai dar da saúde mental. Identidades, né? Muito doido. Vai ser muito punk. Uma coisa que eu tava vendo também, acrescentando aqui a conversa, mas era assim, que a gente tem muito estudo, tava lendo isso, do impacto da mãe com o filho. Sim. Porque a vida inteira, assim, o pai era aquele cara que saía para trabalhar Sim, e tudo mais. sim. Só que agora que vai começar a sair os primeiros estudos, estavam falando assim, mais em quantidade, Da importância do pai. do papel do pai junto com o filho. Então, assim, qual que vai ser a diferença, né? Tipo, para você conseguir ver, porque agora tá tendo um pouco mais essa consciência de família, do pai se fazer presente, do Todo pai mundo fala, trazer todo mundo tem identidade. daddy issues, todo mundo tem problema com o pai. É meio que normal, assim, você falar. É tipo uma piada nos Estados Unidos, né? Você vê em Sim. filme e tal. Tem daddy issues, tem problema com o pai. Então, é meio que ficou uma coisa normal de muitos anos e muitos anos. E a gente tem que quebrar isso. É não óbvio, precisa eu ter também daddy acho, issues, é. cara. Não precisa Exatamente, disso, né? exatamente. É que complicado. traz uma esperança também. Você vê, tipo, acho que até você que agora tem um filho, sua família tá formada, assim, crescendo, e você estudar tudo isso e falar, cara, eu consigo passar isso pra frente, Nossa, né? é uma A importância da responsabilidade muito família grande. é uma responsabilidade grande. Muito, muito grande. Mas eu fico muito feliz. A gente tá num ambiente, né, de igreja, de Dunamis, onde a gente vê tantas famílias saudáveis, casamentos saudáveis. E a galera, na verdade, perdeu a esperança disso. Até pessoas que não são cristãs falam assim, cara, não existe mais. Não existe mais marido que não trai a mulher, não existe mais pessoas que aceita, querem ter né? filhos e que gostam e que querem uma família grande. E então a gente poder
construir isso e ser uma referência de que é possível, de que é uma coisa divina, que é maravilhoso. Porque família saudável não é uma família perfeita. Então Exato, todo mundo claro. tem seus erros, a gente tá crescendo, tá Com amadurecendo. certeza. E eu sei que por mais Acho que eu, isso é bom, que eu seja psicóloga e que eu estude tudo isso, talvez o Ben vai tratar as coisas também lá quando ele crescer, vai fazer cura interior, vai pra Ai, psicólogo. mãe, para de me analisar, mãe. Vai falar, nossa, minha mãe me analisava Fofão. muito. Ela, sei lá o que vai acontecer. A gente vai fazer o nosso melhor. Óbvio, mas a gente sabe que também, assim, tem o livre-arbítrio dele, vai ter as escolhas dele, ele vai ter a vida dele. Mas a gente vai fazer todo o nosso melhor para que a base sólida vai ter. O que ele vai fazer bom. com isso depois. Muito bom. Animal. Alana, muito obrigado, cara. Muito, nossa, Gente, que conversa demais, incrível, muito bom. muito demais, bom. histórico. Muito bom mesmo. Obrigado. Ah, que legal, Obrigado fiquei pelo muito seu feliz. tempo nessa Verdade. correriazinha aí. Nossa, mas muito foi muito especial. Mais pra frente marca uma segunda parte aí pra Vamos. outros assuntos. Vamos. Já tô com vários assuntos polêmicos aqui na minha Que cabeça. legal. Gente, foi Mas muito bom. Foi Vocês demais. são muito, muito Ai, queridos. foi muito Adorei. legal. Obrigada pelo convite. Aí é bom quando você trabalha com uma profissional, né? Porque Você daí só você fica tem sentado a aqui, é resposta. como se eu estivesse no podcast dela. A gente tava numa sessão aqui, tirando nossas dúvidas. Que legal. Muito Foi legal. muito bom. Adorei. Alane, a gente sempre, para terminar, a gente pede para os nossos convidados orarem, declararem o que estão sentindo para a galera, para essa geração de jovens, adolescentes aí que seguem a gente tudo. Então, aquela câmera é sua, Muito fica à bom. vontade. Senhor Deus, nós te pedimos agora, Pai, que o Teu Espírito Santo encontre cada pessoa que está ouvindo esse podcast. Eu te peço, Senhor, que o Senhor entre dentro das emoções, dos pensamentos de cada pessoa que está ouvindo aqui, Deus. Mesmo que essa pessoa ela já esteja fazendo terapia, ou se ela não tiver, Deus, eu te peço que o Senhor venha com o Teu agir sobrenatural, Deus, porque nós entendemos que nós não somos só mente, nós não somos só emoções, e nós cremos na tua presença e no teu poder. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que todo pensamento suicida, todo pensamento maligno, toda crise de ansiedade, tudo aquilo que todo ataque maligno mesmo sobre a vida dessas pessoas, Senhor, venha agora mesmo ser silenciado, ser calado no nome de Jesus. Eu te peço, Deus, saúde emocional, saúde mental sobre cada pessoa que está nos ouvindo, Pai, que elas possam te buscar e que elas possam ser curadas no corpo, na mente, no espírito, que elas possam também buscar ajuda se necessário, encontrar bons profissionais que vão levá-los para essa jornada de saúde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uau. Amém. E antes tarde do que nunca, o editor vai me ajudar aí, que ficou aparecendo durante o programa todo aí, os QR Codes e tal. A Alana também é nossa autora. É verdade, Né? Então quatro você talvez vezes. ficou vendo aí os QR Codes aparecendo, é disso aqui, gente. A Alana é nossa autora, ela fez parte da Devocional de Toda Mulher, É verdade. fez parte da minha jornada. Então, assim, cara, tá aparecendo mais uma vez o QR Code pra você comprar esses produtos incríveis, que tem um pouquinho da Alana aqui, você viu o quão incrível é. Então, isso aqui também é de muita E qualidade. você que não segue ela, siga ela. Isso, Tem muito exatamente. conteúdo lá, no Spotify também, tem muita coisa nos podcasts dela, muito incríveis. E é isso, gente. Escuta ela no Obrigada. Spotify e escuta a gente também, né? Claro. Bota a gente lá entre o top isso. 10. Adorei. Alana, muito obrigado. Obrigada, gente. Deus Tchau, abençoe tchau. vocês. Tchau, tchau. gente. Até mais.